Fala pessoal, começando mais uma aula de Matemática 2. Vamos continuar nosso conteúdo, que até agora está um pouco abstrato, mas vai rolar uma listinha essa semana e aí fica tudo bem. Vamos lá. Continuando aqui, vamos para as equações reduzidas. Vamos estudar um pouco mais sobre equações reduzidas. Lembrando que a gente está nas nossas retas, tá? Então a equação reduzida ainda tem coisa para contar para a gente. Lembra que eu falei? Eu achei que ia comentar, né? Que a equação reduzida é uma das mais importantes aí que a gente vai ter. E uma coisa que ela mostra pra gente é a posição entre as retas, né? Então, se eu tiver duas retas, eu consigo saber a posição que elas têm entre elas, né? Através da minha equação reduzida. A posição entre duas retas. Como que a gente vê isso, né? Bom, nossas retas podem ser paralelas, ó, várias cores aqui, hein? Elas podem ser paralelas. A gente já viu lá bem lá atrás a definição de paralelas. Basicamente as linhas dessa folha aqui, né? São todas paralelas, mantém sempre a mesma distância entre si, tá? Como que a gente faz? Bom, para duas retas serem paralelas, ou seja, para elas terem esse desenho aqui, reta R e reta S, o que a gente precisa ter? Elas precisam estar na mesma direção, certo? Elas têm que ter a mesma direção assim que elas vão, beleza? Então a gente só tem que checar a direção. Será que a direção é igual? O que define a direção na nossa equação reduzida? Lembra lá o formato da equação reduzida. A equação reduzida é y igual a mx mais q. Ou, né, y, que eu gosto sempre de frisar esse outro formato aqui, ó, y igual a ax mais b, para a gente lembrar das funções, que está tudo ligado, para você não esquecer de ir lá das funções, achando que isso aqui não tem nada a ver. Tem tudo a ver, tá? Então a gente está à procura, o que define a minha direção? O coeficiente angular, o azinho, ou o m, tá? Então ele define a direção, o ângulo que está a nossa reta em relação ao eixo x, tá? Então, no caso, para as duas retas serem paralelas, elas têm que ter a mesma direção. Então, elas têm que ter o mesmo m. Então, é só olhar para o m. Se o m da reta R for igual ao m da reta S, elas são paralelas, certo? Tranquilo. Então, por exemplo, se eu tiver uma reta R, vou fazer em preto. Se eu tiver uma reta R que tem a equação y é igual a 3x mais 2. E uma outra reta, a S, aqui, y igual a 3x menos 1. Eu não sei como essas retas são, mas eu sei que elas são paralelas, porque esse 3 aqui, ó, que é o que acompanha o x, que é o meu coeficiente angular, ele é igual aqui. Então elas têm a mesma direção. E se você testar, você vai ver que elas têm mesmo, né? Vou fazer um desenho rápido aqui, ó. Nossa, que torto. Vamos lá. Essa daqui, a reta S. Vou deixar a reta S em verde. A reta R em vermelho. A reta S, ela passa pelo menos 1, ó. Esse termo aqui é onde ela cruza o eixo Y, tá? Esse aqui é o meu eixo Y. Esse aqui é o meu eixo X. Menos 1, cruza aqui, no menos 1. E um outro ponto que a gente pode encontrar é, por exemplo, o ponto substituindo o y igual a zero. Se o y for zero, meu x tem que ser 1/3. Putz, isso é um péssimo ponto, né? Então vamos fazer um x igual a 1. Se o x for igual a 1, o y vai ser 1 vezes 3 dá 3. Menos 1, 2. Então ponto 1, 2 aqui é um ponto. Ó, 1, 2. E aí nossa reta vai ser assim. Dessa forma aqui. Desse jeito. Já a reta R é cruzando mais 2, ou seja, cruza bem aqui, na verdade, né? Aqui é o 2. E um outro ponto, substituindo o x igual a 1, a gente vai ter 1 vezes 3 dá 3, mais 2, 5.
Então, 2, 3, 4, 5 seria mais ou menos aqui. Então, aqui. E se vocês verem, elas têm a mesma direção. Ou são paralelas. Certo? E a gente tem duas retas paralelas. Show? Então, olhando o meu coeficiente angular, eu tenho que as retas são paralelas. Consequentemente, se for diferente, então, se eu tiver um coeficiente diferente do outro, elas vão ser concorrentes. Então, concorrentes é só um coeficiente ser diferente do outro. E um caso especial é se elas forem perpendiculares. Se elas forem perpendiculares, então, além de um coeficiente ser diferente do outro, lembrando, se eles são iguais e são paralelas, ou é igual ou é diferente. Se é igual é paralela, se for diferente, vai ser concorrente. Simples, certo? Perpendiculares. O que é perpendiculares? Vamos lembrar, é quando duas retas formam 90 graus, tá? Que não parece 90 graus, mas é 90 graus. R e S. Uma coisa interessante aqui é que, formando 90 graus, o MS vezes o MR vai dar menos 1. Então, se eu multiplicar os coeficientes, eles vão dar menos 1, e assim eu sei que elas são perpendiculares. Simples, tá? Regrinha. Isso aqui é regrinha. Uma outra coisa aqui, a gente vai ter o ângulo. E se eu quiser especificamente um ângulo entre retas concorrentes? Tá? Se eu quiser descobrir o ângulo entre retas concorrentes, o que eu faço? Então, ângulo entre duas retas. Então, se eu quiser descobrir o ângulo entre elas, o que eu faço? Tem uma fórmula? Tem. Ângulo entre duas retas. Então, a fórmula tem lá a sua demonstração chata, bem chatinha, bem complicada. Mas vamos lá, vamos tomar aqui o nosso plano cartesiano, tortaço. E aí eu tenho uma reta aqui, que eu vou dar o nome de R, obviamente. Minha reta R. E a minha reta S aqui. S. Bom, a reta R forma com o plano X, Y. Ela forma com o plano X um certo ângulo. Okay? Então, esse aqui é o alfa da minha reta R. A reta S forma um outro alfa com a minha reta S. Esses alfas, o tangente de alfa, tangente de R, tangente de alfa R, tangente de alfa S, dá o meu M, MS e o MR, certo? Elas formam ângulos entre si, né? Ela forma esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Mas ela também forma esse outro ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta. E aí, beta igual a beta aqui, né? Oposto pelo vértice, lembra lá, bem antigo, que a gente já estudou. E eu consigo descobrir, tá? Lembrando, né? A gente tem ângulos aqui que somados dão 180 graus, tá? Ângulos suplementares. E tem uma propriedade que a tangente de θ é igual a menos tangente de beta. A propriedade dos ângulos que somados dão 180 graus. Tá? Isso aqui eu posso explicar depois na monitoria ou coisa do tipo, se vocês não lembram por quê, tá? Mas isso é rápido. Se vocês quiserem perguntar depois, isso é rápido, tá? E aí vai ter uma fórmula para a gente descobrir, tá? Como um é negativo do outro, o que a gente faz? Eu vou dizer que a tangente θ vai ser igual a... E aí vem uma coisa que talvez vocês não conheçam, não sei, mas a gente vai usar ms menos mr sobre decoreba, gente. Isso aqui tem que decorar essa formulinha. Mais ms vezes mr. E módulo. O que é módulo? Basicamente, eu vou pegar o número que está aqui dentro e vou tirar o sinal. A gente já viu isso, eu acho, em distância. Eu não sei se eu passei, cheguei a passar isso. De qualquer forma, a gente vai pegar o que der aqui dentro e tirar o sinal. Por que eu vou tirar o sinal? Porque o sinal pode ser negativo ou positivo. Tá? Então, aqui no caso, a gente vai tirar o sinal para ter o que a gente tiver aqui, né? Porque se der negativo ou positivo,
É só a gente checar aqui qual que faz mais sentido, certo? E assim a gente vê os ângulos entre duas retas, beleza? E por hoje é só, tá? Eu só vou resolver um exercício que tinha da lista, que eu cheguei a falar para vocês que eu queria que vocês fizessem naquela época, tá? Porque eu ia passar algum outro conteúdo e vocês iam ver como que ele fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Era o exercício da VUNESP, lá da lista, era o exercício 6, VUNESP. Vou gastar o tempo aqui para a gente escrever aqui o enunciado. Ele tinha lá, vou escrever em preto para não ficar carregado aqui, os pontos O, A e B. Então, os pontos O, A e B lá do nosso plano cartesiano. Nossa, tá escrito isso no enunciado mesmo, do plano cartesiano. Se você quiser pular essa parte, pode pular, viu? Do plano cartesiano da figura. Porque você já tem esse enunciado, você já tem esse exercício, está lá na lista, tá? São os vértices de um triângulo equilátero. Então já vamos mentalizando aí, né? A gente tem um triângulo equilátero no nosso sistema cartesiano. Equilátero. Conversar enquanto escreve é um problema. Cuja medida dos lados é dada. Então a gente tem um triângulo equilátero que a gente sabe cuja medida dos lados, sabe a medida dos lados. Isso é ótimo. Aí lá no outro método que eu mandei a resolução para vocês, a gente tem que encontrar um meio, tem que encontrar o B e tudo mais. E aí é bem difícil. Bem difícil não é difícil. É até fácil. O problema é que dá trabalho. Quando você tem ferramentas muito fáceis, a gente tem um pouco mais de trabalho, né? Que a gente tem que fazer mais manipulações. Com mais conhecimento, com coisas mais difíceis, a gente consegue resolver coisas difíceis de maneira mais fáceis. Determine as equações das retas AB e OB. Beleza. E aí tinha um desenho, né? Deixa eu fazer o desenho aqui também. Esse aqui seria legal que não saísse torto. Mas saiu um pouquinho. Aqui é o X, aqui é o Y. E a gente tinha um triângulo equilátero. Quero ver eu desenhar um triângulo equilátero agora. Mas acho que vai rolar aqui, tá bom? Assim. Que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 1, 3, 4, 5. Eita, pega, eu fiz errado aqui. Seria isso aqui, tá? O sistema cartesiano vai passar aqui, na verdade. X, pronto. Todo cagado, mas tudo bem. Aqui a gente tem. E ainda ficou tortaço. O, A e B. E aí a gente quer descobrir as equações dessa reta aqui, ó. Essa reta toda aqui e essa reta toda aqui. Certo? E aí a gente fez lá, mano. Aqui vale raiz de 3. Aqui vale raiz de 3, né? Daqui a aqui, então eu sei a coordenada do A. Qual que é a coordenada do ponto A? O X é raiz de 3. O Y é 0. Sei a coordenada do O, né? Que é o ponto 0, 0. Aí a gente descobriu a coordenada do ponto B. Com 2 pontos a gente colocava na matriz, fazia a equação e achava a equação lá. Que dava um pouco de trabalho, tá? Chato. Muita continha, tem mais risco de errar. Agora com as nossas fórmulas fica muito mais fácil. Vocês vão ver por quê. Bom, a gente tem que descobrir essa reta aqui, certo? Então, seria essa reta aqui. Essa reta aqui. Passar em verde aqui em cima. A gente quer descobrir a equação dessa reta. Que eu vou dar nome, né? Adivinha. Não vou dar nome. Vou dar nome de AB. Tá? Então, reta AB. E aí tem um lance, ó. A gente sabe uma coisa. É um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, aqui tem quantos graus? 60, certo? Então aqui tem 60 graus, aqui tem 60 graus, aqui tem 60 graus. E isso facilita a nossa vida. Por quê? Porque a gente pode ver o ângulo que a reta forma com o eixo cartesiano, o eixo X, né?
que aqui no caso é OPV, aqui ó, esses dois ângulos. Então aqui mede 60 graus também. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem um ponto da nossa reta, que é esse, o A, raiz de 3, 0, e a gente tem a direção dela, que é 60. E aí para descobrir, fica fácil, ó. Vamos na reta AB. Reta AB. A gente tem um ponto, que é o ponto A, que é raiz de 3, 0. E a gente tem o ângulo, e 60 graus. O que isso aqui significa? Significa que o M da minha equação é tangente de 60 graus. E aí o M vai ser raiz de 3. Se o M é raiz de 3, eu jogo daquela minha fórmula que eu passei para vocês. Ioiô. Michoxô. Jogo aqui e já era. Lembrando que o y0x0 é o ponto que eu tenho. Então eu fico com y menos y0, 0. M, raiz de 3. X é o x, menos x0, raiz de 3. Faço essa multiplicação aqui, né? O y menos 0 vai continuar sendo y, normal. Raiz de 3 vai ficar raiz de 3x, ou melhor, x raiz de 3. E aí raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai ficar menos 3. E pronto, acabou. Chegamos na resposta. Essa é a nossa resposta. Lá no enunciado, né, na verdade, estava uma resposta mais ou menos assim, ó. Tava todo mundo, era a equação geral. Então, todo mundo de um lado só é igual a zero. Então, fica y menos x raiz de 3 mais 3 igual a zero. Já era, achamos. Olha o tanto de conta que a gente fez porque a gente tem uma fórmula decorada. Muito mais fácil, ok? Depois, para encontrar a reta OB, fica bem simples. Você já pegou o jeito. Reta OB, se você quiser tentar aí, tá? Pausa o vídeo e tenta. A gente tem um ponto, que é o O, que é 0, 0. E a gente tem um ângulo. Qual que é o nosso ângulo aqui agora? Então, vamos usar um azul aqui. Ó, a gente tem essa reta aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo? Lembrando que o ângulo tem que ser o ângulo que forma com o x, tá? Com eixo x. Então, este ângulo aqui, quanto que vale? Pô, aqui já foi 60. A reta é 180. Então, 180 menos 60 graus, esse ângulo aqui é 120 graus. Então, a gente tem essa informação, 120 graus. Isso dá um M de tangente de 120 graus. E ó, a informação, tangente de θ, tangente de beta, sinais trocados, é a mesma, só muda o sinal. Por quê? Porque a tangente, o θ mais o beta, são suplementares, né? A soma deles dá 180. Então, aqui, se aqui o M deu raiz de 3, aqui o M vai dar menos raiz de 3. Certo? Então, quando a soma de dois ângulos é 180, a tangente delas é oposta. Uma é positiva, outra é negativa. E aí a gente joga na fórmula de novo. Ioiô Michoxô, nem vou repetir a fórmula, já vou tacar direto. Substitui y0, fica y menos 0. Unir o m é menos raiz de 3. X menos x0 é 0. Olha que belezinha, isso aqui sai rapidinho. O y corta não, o y não muda nada, igual raiz de 3 com x vai só ficar menos x raiz de 3. Por 0 dá 0. Pronto, acabou. Tá pronta. Só que aí lá estava a equação geral, todo mundo de um lado só, então fica y mais x raiz de 3 igual a 0. Acabou. Chegou bem mais rápido, bem mais fácil. Olha o tamanho da minha conta. Se você ver lá o gabarito que eu mandei, a conta é gigantesca. Ou se você conseguiu fazer, a conta fica gigantesca. No caso, ela fica bem mais simples, certo? Então, por hoje é só isso. Vou tentar mandar uma listinha e aí a gente se vê na monitoria. Fechou? Muito obrigado pela atenção. Cuidem-se, beleza? Cuidem das pessoas ao redor aí. Se vocês puderem, fiquem em casa. Fechou? Muito obrigado pela atenção, rapaziada. Valeu. Tchau.